Fala, Sextou, tudo bem com vocês? Tudo certo? Mais uma aula de geografia, mais uma aula com um tema novo, certo? E o tema novo de hoje é tempo e clima. Primeira coisa que a gente tem que saber é que quando eu falo em tempo, neste caso, não é tempo de relógio, não é tempo de hora, não é tempo de minuto, não é tempo de dias, meses, anos, não é esse tipo de tempo. É o que nós chamamos de tempo atmosférico. É sol, chuva, vento, esse tipo de tempo que eu estou falando. Então, é para prestar bastante atenção, porque é desse tipo de tempo que eu estou falando. Então, esse tipo de tempo é o que a gente vai entender e como são as influências dele no nosso dia a dia, ok? Quando você abre um livro na página 180, que é a página da aula de hoje, você vai e pega lá, e tem um quadrinho, tá lá escrito tempo e clima, e embaixo tem um quadrinho, certo? Ele vai estar provavelmente aqui também no vídeo. É uma menina voltando com seus amigos da escola e fala e combina de se encontrarem todos às 4 da tarde no campinho, né, no campo de futebol. Chegando no campo às 4 da tarde, ela fala que não vai dar jogo, não vai ter como jogar. Por que isso? Fica bem claro do motivo quando você olha no desenho e vê nuvens carregadas, nuvens pretas, nuvens que claramente indicam chuva, certo? Todo mundo aqui olha no céu antes de sair de casa, todo mundo aqui olha e vê se vai dar sol, se vai dar calor, dependendo da atividade que você quer fazer, dependendo da atividade e que você tem vontade de fazer. Quando a família combina de ir para a praia, por exemplo, quando você acorda e olha no céu, você quer ver o sol. Ou um dia que você olha para o céu e vê aquelas nuvens carregadas, vê a nuvem de chuva, na sua cabeça vem um dia para ficar mais em casa, descansando, fazendo atividades internas não ao ar livre. Mas para a gente entender tudo isso e como isso funciona, a gente vai entender primeiro o que é tempo atmosférico, depois o que é clima, ok? Então vamos ler a página 180 aqui comigo, ali do tempo atmosférico em diante. As condições do tempo mudam constantemente. No mesmo dia, pode fazer calor pela manhã, esfriar à tarde, chover à noite. Quem nunca, né? Quando afirmamos que o dia está chuvoso, quente ou frio, estamos nos referindo ao quê? Ao tempo atmosférico, certo? Que é um conjunto de condições de temperatura, umidade e ventos que ocorrem em um curto período de tempo, normalmente num dia ou em algumas horas. Uma semana, um mês é um período curto. Tempo atmosférico é parte importante de nossas vidas. Conhecer suas condições ajuda os seres humanos a definir o melhor momento para realizar determinadas atividades, como brincar ao ar livre, ir à praia, plantar, colher. O tempo atmosférico também influencia a navegação de barcos e aviões. Dependendo do tempo atmosférico, um avião não decola ou um barco não sai, né? Se no tempo atmosférico diz que vai ter tempestades, um barco não vai querer sair, ou até mesmo um avião não vai querer decolar, pode ser perigoso. Para saber se estará frio ou calor, se irá chover ou não, se o dia ficará nublado ou com predomínio de sol, as pessoas costumam consultar a previsão do tempo, que é divulgada diariamente em jornais, revistas, internet, inclusive no celular. Você pega o celular, a grande maioria dos celulares hoje em dia, dos smartphones, tem ali o aplicativo de previsão do tempo. Se não tiver, eu indico o Clima Tempo, é o que eu uso para verificar a previsão do tempo do dia. Por exemplo, hoje, o dia que eu estou gravando, é um dia um pouco mais de sol, mas com um pouco de frio. Eu sabia como seria o dia hoje, porque de manhã eu acordei e olhei, né? Para muitas pessoas, isso pode parecer algo não muito corriqueiro e não, para que eu vou olhar a previsão do tempo? Mas determinadas atividades, até mesmo econômicas, de trabalho, as pessoas precisam saber da previsão do tempo, né? E sempre que sempre que fala em previsão do tempo, eu costumo contar uma história bem rápida da minha avó. Eu devia ter uns 10, 11 anos de idade. Estava na casa da minha avó, era aniversário de um dos meus tios. E nesse aniversário e tudo mais, a gente estava jogando bola na frente da casa dela. Eu morava muito perto da casa dela, então tava meus primos, a gente tava jogando futebol e tudo mais.
certa hora da tarde, ali para umas 2, 3 da tarde, minha avó vai na porta da cozinha dela, que dá de frente ali para a rua. Ela falava, tem que recolher minha roupa, porque vai chover. Eu olhei pro céu. Sabe aquele dia que não tem nenhuma nuvenzinha no céu? O dia tá perfeito, não vai chover. A velha tava falando que ia chover. Certo? Eu pensei, a velha é doida, né? Pô, pirada. Não é possível que ela vai adivinhar que vai chover, ou ela tá achando que vai chover num dia lindo de sol. Fui pra casa tomar um banho, porque à noite seria a festa de aniversário do meu tio mais novo. Aí fui pra casa, tomei um banho e tal. Quando eu tava tomando banho, que eu saí do banho, aí depois que eu saí do banho, eu lembro até hoje. A minha mãe e meu pai foram tomar banho e fui jogar videogame. Aí esperando eles tomar banho e se arrumar, eu já tava pronto. Quando eu tava jogando videogame, caiu uma chuva imensa. Sabe aquelas chuvonas, aquelas trovoadas assim, que chove muito forte? Eu pensei, meu Deus, cara, como é que essa mulher conseguiu? O que eu fiz? Eu perguntei pra ela, vó, como é que tu sabia que ia chover, cara? Tava sol. Ela me explicou. Durante a vida inteira dela, ela trabalhou como agricultora. Ela trabalhou com plantar e colher durante a vida dela inteira. Então ela tinha que saber quando ia chover, porque era importante para a vida dela. Mudava literalmente a vida dela se num dia chovesse, ela não pudesse colher, ou num dia desse muito sol, ela não pudesse plantar. Isso favorecia ou prejudicava ela. Então ela aprendeu a interpretar sinais como umidade, vento, até mesmo a temperatura. Isso tudo influencia na hora de chover. A gente vai aprender cada um desses elementos durante as próximas aulas. Mas olha a importância que é a previsão do tempo desde sempre. As pessoas muito antigas, nossos avós, bisavós, tataravós, gente, lá desde a pré-história, eles precisam saber quando chove, quando dá sol, por causa das suas atividades diárias, principalmente para comer, certo? Eu falei para vocês o que é o tempo atmosférico. Repetindo, o tempo atmosférico é as características daquele dia ou daquela semana, no máximo daquele mês, ou até mesmo daquelas horas. É o famoso, tá chovendo, tá calor, tá frio, o dia é chuvoso, o dia está ensolarado. Pode ver que é um curto espaço de tempo. Por quê? Porque é uma diferença entre clima e tempo. É o que a gente vai ler agora, na página 181, a questão do clima. Muitas vezes as pessoas confundem os conceitos de tempo e clima, tempo atmosférico e clima. Apesar de estarem relacionados, eles têm significados diferentes, por isso que é a previsão do tempo e não previsão do clima. O tempo atmosférico refere-se a condições momentâneas da atmosfera. Tempo atmosférico eu costumo relacionar com está acontecendo agora, certo? O tempo atmosférico refere-se a condições momentâneas atmosféricas verificadas em determinado lugar. Ao passo que o clima está relacionado às mudanças de tempo atmosférico durante um longo período. Para caracterizar o clima de um município, região ou país, os meteorologistas, cientistas que estudam o clima, estudam as condições do tempo atmosférico durante pelo menos 30 anos seguidos. No decorrer desse tempo, são analisadas as variações de temperatura, umidade do ar, ventos, quantidade de precipitação. Precipitação é chuva, neve, granizo, é tudo aquilo que cai do céu, tá? Isso é precipitação. Precipitação é o que cai do céu. Chuva, avião não conta, tá? Avião não conta. Então é chuva, sol, neve, certo? O que eles estudam? Eles observam durante 30 anos os períodos. A gente chama esses períodos de estações do ano. Verão, primavera, tal. E assim eles identificam o clima. Eu vou explicar bem, mais ou menos, o clima de Brusque. O clima de Brusque, nós temos um verão de dezembro até março. Começa em dezembro de um ano e termina em março do outro. Quente, com chuva. É uma época relativamente chuvosa. Certo? O que mais? Basicamente isso. Calor e muita chuva principalmente no final da tarde. Aí depois do verão começa o outono, que vai ali de março até junho. Até junho. Nosso outono aqui de Brusque é um outono seco, ou seja, com pouca chuva e muita variação de temperatura. Vai ter dias muito quentes e dias frios.
Esse é o nosso outono. Nosso inverno, que vai de junho até setembro, é um inverno um pouco mais frio. Não é muito frio, mas é frio. Chuvoso. Olha que nós temos o verão, o inverno chuvoso e um outono seco. Chuvoso. Com períodos de muito frio, como o que está acontecendo agora nessas últimas semanas, intercalado com períodos de pouco calor. Pouco. Então tem pouco calor, muito frio, esse é o nosso inverno. E por último, a primavera. A nossa primavera ela é seca, ela tem pouca chuva. A gente chegou a ficar dias sem chover, certo? Eu errei a primavera. Tem que voltar. Terminando o inverno, tem a nossa primavera. A nossa primavera ela é muito chuvosa. Tanto é que a grande maioria das enchentes de Brusque, do Vale do Itajaí, acontecem na primavera. A de 2008 foi em novembro. A de 2011 foi, se eu não me engano, em outubro. A de 2015 foi na primavera. Não lembro se foi setembro, outubro. Então a gente tem... A grande maioria das enchentes de Brusque acontecem na primavera, né? Por quê? Porque é nosso período chuvoso. E também com grandes variações de temperatura. Vai ter dias de frio, não tanto quanto o inverno, mas dias com temperaturas mais baixas, e dias de muito calor, né? Já se aproximando do verão. E isso acontece todo ano, ao longo de todos os anos. Vai ter um ano que vai ser um pouquinho mais frio, um ano um pouquinho mais quente, tal. Mas na maioria do tempo é assim, mais ou menos assim que acontece. Uma intercalação mais ou menos. Isso é o clima de Brusque. O nome do nosso clima é subtropical úmido. Isso a gente vai aprender um pouco mais pra frente. Mas é mais ou menos aí. Continuando ali na página 181, tem ali os climas são diferentes. No nosso planeta existem vários tipos de clima. Por exemplo, os climas quentes, em que as médias temperaturas são elevadas ao longo do ano. E climas frios, em que as médias são baixas e a ocorrência de neve. Quanto à umidade, em determinados climas o ar é mais úmido, como aqui em Brusque, por exemplo, e outros com maior ocorrência de chuvas. Então nós temos climas, tem um deserto, o deserto tem um clima, lá chove? Não. Ou muito pouco, então é um clima mais seco. Tem áreas como na floresta amazônica, onde chove muito. Durante 6 meses do ano chove praticamente todo dia. É uma área mais... Então nós temos determinado local do planeta onde a gente está, vai ter um clima diferente. Beleza? Nas próximas aulas a gente vai estudar como esse clima ele funciona e quais são os elementos de cada clima e como esses elementos são intercalados e eles têm sua origem, beleza? Valeu, sexto ano. Até a próxima.